Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês. Espero que cada um de vocês tenha uma boa sexta-feira. Hoje é sexta-feira de greve, sexta-feira de fim de semana, está tudo misturado aqui. Hoje vamos falar um bocadito sobre as questões essas sociais de Angola. Desde já, antes de mais, eu quero passar aqui uma rúbrica, antes de eu começar aqui a live, tem a ver com as questões essas sociais, independentemente do sítio onde tu te veres, doem-se por um minuto. E quando eu falo sobre doar-se por um minuto, é tirar um tempinho unicamente para poder partilhar com as pessoas que mais precisam. Não se esqueçam de se doar por um minuto, não se esqueçam de se doar por um segundo. Por um minuto estarão a marcar a diferença em termos esses de contacto direto, em termos esse de doações de bens. Eu estou a falar para todos os angolanos, aqueles que se revêem nessas causas. Esse é o momento certo, das pessoas fazerem chegar, esse pequeno gesto de amor. E quando nós falamos sobre tudo no que diz respeito sobre as questões sociais, é para esses casos. Adiantando aqui a rúbrica, não se esqueçam de se doar por um minuto, não se esqueçam de se doar por um segundo. Por um segundo estarão a marcar a diferença. E sem esquecermos aqui em termos esse de doação de sangue. E quando eu falo sobre as questões, a minha rúbrica não envolve doações essas de dinheiro, ok? Atenção, a minha rúbrica envolve essas questões de proximidade, partilha, não se esqueçam de se doar, por um minuto, estará a marcar a diferença. Vocês não sabem o quanto essas doações são importantes. E também dizer que doem sangue. Vocês não sabem o bem maior que vocês podem fazer, nesse exato momento, porque temos pessoas essas que precisam, em termos esses patológicos, que precisam da maior atenção de cada um de nós. Não podemos só esperar quando o estoque está vazio, os estoques esses dos hospitais, E muitas das vezes certas famílias precisam de nós, em termos esses de sangue, É importante que cada um de vocês partilhem, este líquido precioso, Eu estou a falar sobre uma patologia essa considerada rara, uma patologia que muitas dessas famílias sofrem, Estamos a falar das pessoas que têm a patologia, essa anemia falciforme, mas muitas das vezes não só as famílias, as pessoas que passam por essa patologia, mas outras patologias também que carecem, de doação de sangue, Desde já, eu quero dizer que, a rolagem está aberta, os comentários estão abertos, E quem quiser participar também nesta mesma janela, poderá fazer o pedido a partir desses 2 bonequinhos que estão aqui bem à frente dos nossos ecrãs de telemóvel, não de televisão, de telemóvel, Espero eu que cada um de nós façamos, comentários esses que não venha ferir sensibilidade, de quem poderá se deparar com esta live. Mas nós não podemos esquecer que, diante dessa situação,
vai aparecer sempre pessoas essas de má fé no que diz respeito sobre os desvios de fundos, doações, né, para aquelas pessoas que vão acompanhando a situação em que está acontecendo, não é, no, em Benguela, nós também já temos aqui informações essas sobre, não é, a Huila, não é, nós temos aqui também, não é, partilhado aqui alguns vídeos que têm a ver com, não é, o Kwanza Sul, se eu não me engano, o Kwanza Norte, que também tem estado a passar pela mesma situação, não é, de cheias. E por que nós estamos a fazer essas lives? É para dizer ao povo angolano, não é, para além da catástrofe, não é, ou da situação em que está a acontecer em Benguela, nós temos também outras províncias que merecem da maior atenção, principalmente em termos esses de apoios técnicos, né? Apoio técnicos, né? Quanto à questão da situação que está acontecendo em Benguela, precisamos nós de fazermos aqui as nossas análises com base, não é, a todo estas denúncias que vão acontecendo, né, em várias partes, não é, em determinados locais, não é, onde são direcionados os bens, não só bens alimentares, mas também bens esses, não é, necessário, não é, materiais, e que muitas das vezes, não é, os nossos compatriotas vão nos trazendo aqui a partir das redes sociais, e não só. E também o nosso trabalho, quando alguém nos envia imagens, vídeos, fotografias, nós temos que automaticamente partilhar para que as pessoas então possam saber exatamente o que está acontecendo. Desde já eu recuso-me a aceitar pedidos aqui de TikTokers de jogos, porque eu não estou a fazer jogos, eu estou a fazer uma live que tem a ver com as questões essas sociais, não é, econômicas, não é, principalmente da nossa praça, não é, da nossa terra esta que está a ser engolida por questões essas políticas, não é, por falta de programas esses que possam ir de encontro com a situação em que se vive, né? E muitas das vezes quem sofre são as famílias essas de baixa renda, né? Lembramos aqui que nós temos estado em contacto com vários tipos de denúncias, não é? Vários tipos de denúncias, vários vídeos, não é? E o nosso dever também é partilhar a partir das nossas páginas para que então possa, não é, chegar, não é, aquelas pessoas que governam esse país. Porque se um pai não dá exemplo dentro de casa, o que acontece? Os filhos todos acabam por, não é, estar dispersos, não é? Quando nós falamos da educação, a educação começa a partir de casa, não é? E muitas das vezes quando eu falo aqui sobre a educação que parte de casa, muitas das vezes também aparecem pessoas essas que contrariam, mas a educação em primeira mão parte de casa. Posteriormente nós vamos partilhando nas ruas, vamos partilhando nas escolas, vamos aperfeiçoar mais também na escola, porque em termos de educação não é da responsabilidade dos professores, é da responsabilidade dos pais. A forma em que nós vamos lidar com ou nos deparar com as coisas que não nos pertencem, né? Quando se toca nas questões essas de doação, quando se toca nas questões essas, não é, de contribuições em termos esses monetários, em termos esses de alimentação, em termos esses de produtos esses, como é que eu vou dizer,
hum, bens materiais, nós temos que ter cuidado e respeitar acima de tudo, não é, o momento em que se está a viver, não é, o país ou a província. Lembramos aqui que existem muitas províncias que estão a passar por N situações em tempos esses chuvosos, não é? Muitas das vezes, não é? Os jovens da sociedade civil têm feito algumas denúncias criticando assim, não é, os governadores, os administradores, né? Porque as coisas não devem ser amenizadas, as coisas têm que ser reparadas muito antes do momento, não é, em que começam as chuvas, não é? As obras devem ser feitas, não é, antes mesmo de chegar o tempo ou chegarmos no tempo chuvoso, não é? E muitas das vezes, não é, os administradores, os governadores e as suas equipas fazem ao contrário, não é? Só conseguem se comover quando, não é, acontecem situações como estas, não é? Vidas perdidas, não é? Famílias perderam os seus bens, muitas delas ainda não conseguiram encontrar os seus parentes desaparecidos. Lembramos aqui que existe mas muitas crianças desaparecidas, né? E que ainda não está a se falar no que diz respeito sobre o número do desaparecimento dessas mesmas pessoas, porque são, dentre elas, muitas crianças desapareceram, muitas crianças foram levadas pelas águas, muitas dessas crianças estão, não é, como é que eu vou dizer, muitas dessas crianças estão bloqueadas em algumas valas, não é? E por aí fora. Nós estamos a falar não só da questão essa dos desaparecimentos, nós só estamos aqui a nos focar muitas das vezes em termos esses dos bens alimentares, não é? Em termos esse de como está-se a fazer, o que estão a fazer para que possamos encontrar, não é, essas crianças desaparecidas, ou esse jovem desaparecido, ou esse idoso, porque também temos idosos, esses que não conseguiram se salvar, não é, diante desta mesma situação, não é? Olhando aqui para a realidade, não é? A realidade no terreno, o que tem sido feito, não é, dentro desse terreno, não é? Quais são os apoios que que as famílias têm, não é, nesse exato momento? Posso eu também partilhar aqui, porque olhando aqui pelo lado da organização, não é? Em termos de organização, como é que nós estamos, não é? Como é que, não é, as famílias estão a se organizar? Como é que a administração, não é, está a organizar para que então possam, não é, saber se essa família precisa ou não, porque também em meio não é, de calamidade vai aparecer sempre famílias essas que aproveitam, não é, da situação para poder então também, não é, levar alguma coisa, não é? Quando nós falamos sobre a administração, não é? Eu faço questão sempre de fazer aqui alguns apontamentos em termos esses de organização, não é? Como é que nós estamos em termos esses de alistamento, como é que nós estamos, né? Desde já quero dizer que agradecer a todo momento aquelas pessoas que vão se disponibilizando, não é, a se doarem por um minuto, não é, para aquelas pessoas que vão se doando, não é, ou vão doar alguns bens materiais, alguns bens, não é, alimentares, e sem faltar aqui os casos de doações essas em termos monetário, né? Mas eu quero dizer que, não é, tem havido aqui muita denúncia no que se toca aos desvios, não só de bens alimentares, mas também, né, questões essas de bens, não é, monetário.
não é, doações essas monetárias e também, não é, em questões essas de desvio de bens esses materiais. Como é que, não é, como é que nós estamos em termos esses de organização? Então é nesse contexto também que eu quero partilhar aqui, não é, falando, não é, falando sobre a forma em que se está a distribuir, não é, os bens alimentares, não é? Precisamos que as equipes, não é esse também um conselho que eu vou dando, precisamos que as equipes, não é, venham se organizar, independentemente da situação. Mesmo que tu não conheças, não é, outros grupos, mas é preciso que haja organização, né? Ali chama-se troca de experiência. Você que sabe cozinhar, você que sabe alistar os nomes das pessoas, você que sabe controlar, não é, como por exemplo, né, controlar o espaço onde se armazena, não é, as doações, não é, você que entende muito bem sobre, não é, alimentação saudável, não é, e não só outras áreas, é preciso que haja, não é, momentos esses de partilha, não trabalhando, não é, disperso, não é, e aquilo que nós estamos a acompanhar aqui diante das redes sociais, não é, tem nos deixado preocupada em termos de alimentação, como é que se está a distribuir essa alimentação, né? Quando nós olhamos para aquelas imagens, não é? Aquelas imagens no que diz respeito sobre a alimentação distribuída, né, por essas famílias, temos que meter em conta que dentro deste grupo de pessoas, existem pessoas essas até que não estão assim tão mal e nunca viveram assim tão mal, não é? Por isso é que eles conseguem mais ou menos detectar que tipo de alimentação devem automaticamente receber para alimentar os seus filhos, não é? Olhando para aquelas fotografias, é de lamentar. É de lamentar por quê? Porque olhando para aquela fotografia, dá-nos a entender que não existe, não é, higiene nenhuma no que diz respeito sobre a manutenção dos alimentos, não é? Em termos desses da manutenção do alimento, é preciso que haja também segurança, é preciso que haja também higiene, acima de tudo, porque nós estamos a preparar alimento para darmos de comer pessoas, não animais. Não é? Lamento muito as pessoas que estão a dizer que as pessoas não estão a ser, não é, estão a ser mal agradecidas, mas também nós temos que analisar, porque dentro desse contexto das doações, não é, o que nós acompanhamos aqui é que dentro dessas doações não falta, não é, o óleo, não é. Por exemplo, não tem a falta de manteiga, não é? Não tem a falta de massa tomate, como dizem lá, nós aqui chamamos a massa tomate, não é? A pasta de tomate, né? Não está falta de massa tomate, não está falta de cebola, não está falta de óleo, não está falta de manteiga ou margarina, né? Lembramos aqui que as imagens são chocantes. As imagens que vão aparecer, que estão expostas aqui diante das redes sociais, são imagens essas chocantes. Nenhum animal merece esse tipo de alimentação. Quando nós oferecemos, não é, perante uma situação como essa, devemos nós aplicar também o amor ao próximo, não é? E muitas das vezes nós esquecemos que, não é, que hoje não são essas pessoas, amanhã serão outras pessoas. Quando nós falamos sobre nos doar por um minuto, nós automaticamente temos que aprender a nos doar a 100%, não por metade. E o que eu vou acompanhando aqui é que muitas dessas pessoas querem aparecer, né, querem doar, querem mostrar que também sabem fazer, mas não é, acabam por cometer erros esses consecutivos em termos esses da manutenção de alimentos, principalmente na manutenção de alimentos, né? Eu estou a acompanhar ali também alguns desabafos de várias famílias que nesse exato momento também se encontram em determinados acampamentos, em termos esses não é, das refeições que são dadas, não é?
Lembramos aqui também, esse é um conselho para todos aqueles que estão a exigir, não é? A exigir boa alimentação, como por exemplo hambúrguer, bifes. Esse não é o momento das pessoas exigirem, não é? Receberem bifes, nem muito menos hambúrguer. Em termos esses de calamidade, não é? Em termos esses de calamidade, por isso é que eu vou partilhar aqui alguns saberzinho, não é? Em termos esses de calamidade, não é? Não sei se vocês acompanham os programas esses de, não é? Os programas esses da Unicef, em termos esses de calamidade, não é? Os primeiros apoios que vêm, não é? Que vêm, não é? Para as famílias que passam por calamidade, né? São bens esses emergentes. Né? E muitas das vezes, não é? Muitas das vezes nós não prestamos atenção quais são os bens de emergência que devem ser logo disponibilizados para as famílias. Né? Nós estamos a falar em termos esses de bens secos e alguns líquidos, como por exemplo o leite, não é importante, não é? Apliquem isso, não é? Vamos aprendendo aqui, não é? Cada vez que nós vamos, não é? Cada vez que nós vamos fazer algumas lives aqui, nós vamos, principalmente eu, vou ter a paciência de poder então partilhar um bocadinho daquilo que eu sei, porque também, não é, muitas das vezes já trabalhei em situações essas de, não é, de distribuição de bens alimentares, né? Por isso é que nós tratamos logo no que diz respeito sobre a distribuição, bens esses de emergência, não é? Bens de emergência, não é? Nós não condenamos aqui a forma em que se está a fazer, não é, as doações, mas é preciso entender que essas pessoas perderam as suas casas, que muitas dessas pessoas não viviam mal, que muitas dessas pessoas, não é, só estão ali porque, não é, estão a passar por uma necessidade, não é, por causa da calamidade. Então nós temos que analisar que tipo de bens nós devemos, não é, dar a essas pessoas em tempo esse real, não é? Posteriormente é que nós devemos pensar no arroz, no feijão, na massa, no óleo, não é? Açúcar e por aí fora, né? Esta também é uma experiência que eu posso partilhar aqui, não é? Os bens necessários de emergência em tempo esse de calamidade, não é? São os leites. Por exemplo, o leite líquido, não leite nido, leite líquido. É necessário que as pessoas comecem a aprender, não é? Quando nós estamos nessa situação, não é? Precisamos nós de salvar vidas logo, não é? Para que essas pessoas não ficam, como é que você, não passem fome, né? Quando nós falamos dos bens necessários, atenção, bens necessários a serem doados de primeira mão para salvaguardar a vida, não é, dessas pessoas, porque até então eles estão numa situação ainda lamentável, não é, em termos esses de, não é, alojamento, não é, nós estamos acompanhando ali várias pessoas ali, aí ainda, não é dentro daquele lamaçar, não é, dentro daqueles entulhos, porque parece que não tem-se muita gente debaixo daqueles escombros. Muita gente morta, não é? Muita gente que precisa, não é? Muitos desses corpos precisam ainda ser resgatados. Então, a maior atenção, como nós vamos manejar, não é? Como nós vamos manipular os alimentos, né? Vê-se que dentro desses espaços não tem higiene nenhuma. Lembramos aqui que eu me deparei ali com uma situação em que, não é, posso até dizer que foi de bom grado, não é, meterem ali os galões, aqueles galões gigantes de água, mas é preciso também olharmos na parte, não é, das retretes, porque é nesse contexto, como é que nós, não é, vamos nos organizar, né, para além da água aqui no terreno. O que é necessário? É necessário dar condições, não é, para que essas pessoas estejam bem abrigadas, em termos esses de tendas, não é? Em termos esses de tenda. E, não é, quando eu analiso
todas aquelas tendas que são distribuídas, muitas delas não estão em condições de abrigar uma família, não é? Mesmo estando num espaço, num campo, não é, num campo de concentração, é necessário que haja tendas essas que abriga cada família. Não é? Porque há famílias que são de 4 pessoas, 8 pessoas, não é? Mesmo estando num campo, não é? Muitas das vezes nós precisamos também na nossa hora de descanso, não é, de estarmos um bocadito recolhido, não é? E aquelas tendas que está-se a oferecer ali, não é? É mesmo para a gente refletir, vamos refletir, não é? Porque até então, não é? Por isso é que eu vou estar aqui a criticar um bocadito o Ministério, não é? O ministro da Defesa, porque sabe, diante dessas situações, deve automaticamente autorizar que os militares, não é, venham, por sua vez, trabalhar dentro dessas áreas, não é? Primeiramente deve, não é, o ministro da Defesa disponibilizar ou autorizar os militares para que os mesmos possam, não é, trabalhar juntamente com essas pessoas desabrigadas, né? Nós estamos a falar também em termos esses de tendas, colchões, né? E que muitas das vezes têm estado, não é, a falhar, não é? Mas é preciso que as pessoas vamos aprender um bocadinho, vamos partilhar coisas boas aqui a partir das redes sociais, não só criticando, né? Eu mesmo que eu estou aqui a fazer, partilhar aqui algumas situações, né, em termos desses de calamidade, como é que as famílias devem ser, não é, tratadas, né? Porque até então, quando nós analisamos aqui, não é, a forma em que se está a manipular os alimentos, não é? Os espaços, como é que estão os espaços? Os espaços, né? Quem são essas pessoas que vão estar na responsabilidade da manipulação desse alimento, né? É preciso sabermos também, porque quando nós nos oferecemos para entrar numa cozinha, nós temos que oferecer, não é? Não digo oferecer os bifes que muitos estão a exigir, mas também oferecer, não é? Alguma coisa boa para que as pessoas então possam se sentir aconchegados, né? E é triste quando nós nos deparamos com esse tipo de vídeos, fotografias, né? Quando nós falamos sobre a manipulação dos alimentos, muitas das vezes, diante dessa calamidade ou dessa situação, deve-se automaticamente evitarmos fazermos, não é, doações essas de comidas manipuladas, comidas feitas, né? Quando eu falo sobre comida, existe aqui uma diferença entre comidas essas não é, de momentos esses emergentes e comidas esses, não é, que exigem tempo, não é? Exigem tempo, energia, amor, carinho, não é? E dentro dessa manipulação, dessas pessoas que vão manipulando o alimento, muitos deles só estão ali por estar, não porque queriam estar ali, porque queriam ajudar, porque muitos deles sabem exatamente o que elas estão a fazer ali. Por isso é que está a haver muito desvio de bens alimentares, né? Quando nós falamos sobre os bens de emergência, o leite líquido, não leite nido, porque as pessoas para tomarem um leite nido precisam de água, precisam de aquecer essa água. Para onde é que as pessoas vão aquecer essa água? Então é nesse contexto que nós temos que começar a partilhar aqui, não é? Onde é que essas pessoas vão aquecer, não é? Vão procurar lenha para aquecer o leite, vão procurar lenha para aquecer, quer dizer, são por essas coisas, não é? Em termos de igual modo quando nós, não é? Quando nós trabalhamos em campos esses de concentração, não é? Ou campos esses de refugiados, né? Muitas das vezes olha-se pouco pelo lado das crianças, né? E muitas das vezes nós esquecemos-nos, não é? Nós esquecemos-nos que a papa de milho, não é? A papa de milho em si deve ser, não é, manipulada de forma essa também, não é, higiênica, né? A papa de milho, quando se faz uma papa de milho, deve ser bem
preparada também a papa de milho, e não esquecemos que nós ali temos crianças que precisam, não é, de serem alimentadas, não é, de modo não é, organizado, não é? Muitas das vezes são essas comidas que devem passar automaticamente a serem distribuídas dentro desses acampamentos, como as bolachas, não é? As bolachas, o fiambre, não é? O queijo, não é? A manteiga, não é? Os pães, não é? Os cereais, não é? Os cereais, quando eu falo sobre os cereais, são cereais esses diferenciados. Nós, muitas das vezes, quando nós estamos, não é, nós estamos a contribuir ou a doar alguma coisa, nós devemos automaticamente pensar, não é, nos bens essencial para essas famílias. As bolachas, os cereais, não é? O atum não pode faltar. Quando eu falo dos bens emergentes, é isto: o atum em latas, não é? A sardinha em lata, não é? A salsicha, não é? Eu sei que dentro dessas doações tem vindo muita salsicha, não é? Mas é preciso saber, não é, distribuir, não é, as famílias, não é? É preciso saber, não é, como essas famílias vão poder, não é, fazer para que eles possam se alimentar, porque são bens essencial para o momento, né? Tudo bem que não é que essas famílias, muitas delas estão em situações essas, não é a situação essa um bocadito menos agradável, né? Mas é preciso olharmos por essas pequenas coisas, não é? O que eu devo doar? Para que eu devo doar uma papa? Ou por que eu devo doar um cereais, uma bolacha, né? Isso são as coisas mais importantes, mesmo quando em tempo esse de guerra, em tempo esse, ou quando as pessoas estão concentradas em determinadas, como é que se diz, não é? Em determinados espaços com tendas, é necessário que as pessoas pensem que não é, primeiramente, não é alistarem o nome dessas pessoas, não é, quem são essas pessoas, quantos filhos essa família tem, ou o número do agregado familiar dessas pessoas, né? Existe aqui uma tremenda desorganização total, né? Quando nós falamos sobre a distribuição dos bens alimentares, é nesse contexto alistarem o nome das pessoas organizadamente, já que algumas pessoas não vão na sua natureza normal, não é? Que tal, não é, metermos aí pessoas que possam organizar, não é, essas famílias, organizar, não é? Cada família que vai ser atendida tá diante de uma fila, e a partir dessa fila, não é, as pessoas vão saber exatamente, não é, através da listagem do nome de cada uma dessas famílias, vão saber exatamente, não é, quantas pessoas vivem dentro desse agregado familiar, não é? Assim seria muito mais proveitoso, porque em termos de distribuição de bens esses alimentares, não é, de emergência, que são as bolachas, os cereais, o leite líquido, não leite nido, não é? O leite líquido, não é? Os pacotes de sumo, não é, que poderiam marcar a diferença ali, facilitando também, não é, a situação de muitas crianças, não é? Leite de chocolate, se existir leite de chocolate, não é? São essas coisas que poderiam, não é, marcar a diferença ali, não é? Em termos desses dos bens alimentares que precisam de tempo e manipulação, higiene acima de tudo, o arroz, não é? Estaria também armazenado num determinado armazém ou em determinado espaço, para que então posteriormente em momento esse menos movimentado, não é, usavam novamente as mesmas listas para poder então, não é,
a ajudar ou distribuindo o alimento a essas famílias, não é? E a forma em que nós estamos a fazer, não é? A forma em que, não é? Eu também posso já me incluir ali, a forma em que nós, os angolanos, estamos a fazer, está totalmente errado. Está totalmente errado por quê? Porque muitas dessas famílias que precisam ou que estão a passar por essas situações, muitas delas não estão a receber os apoios, não estão a receber os bens materiais, como as tendas, como as esteiras. Muitas dessas famílias não estão a receber esses apoios, né? São N vídeos que a gente vai partilhar aqui para que as pessoas possam saber exatamente para onde é que está-se a falhar, não é? Quando nós falamos sobre a administração, qual é o trabalho da administração, não é? É fazer uns esforços para, não é, a listagem dessas famílias, né? E quando nós falamos sobre a listagem das famílias, precisamos também de, não é, de fazer perguntas a essas famílias, não é? Se porventura, não é, essas famílias têm têm alguém que está desaparecido, para que as pessoas possam saber exatamente quais são, não é, o número exato, não é, dessas pessoas desaparecidas, não é? Eu sei que as coisas estão um bocadito complicadas ali, é por falta de organização. É preciso que haja organização, é preciso que haja uma comissão, não é, que venha organizar, não é, cada grupo, cada equipa que quer trabalhar juntamente para, não é, essas mesmas famílias. É preciso que haja uma comissão organizadora, que possa minimizar a situação no terreno, não é? E quando eu falo sobre a organização em determinados terrenos, é preciso que haja espaços esses, não é, destinado pelo administrador do bairro para o ou então, não é, os administradores das comunas, não é? Vocês precisam juntar todos esses administradores, né, para que então os mesmos possam organizar, não é, esses trabalhos de campo, não é? Não basta só vestirmos os coletes e gingarmos ali, não. É preciso que se crie uma comissão, né, para que essas famílias, não é, sejam, não é, localizadas ou sejam alojadas em alguns terrenos, como por exemplo, está-se a ver ali o campismo, né? O campismo, uma coisa assim, né? Cada administrador, não é, saberia exatamente o que poderia fazer para salvaguardar, não é, a vida ou, não é, o momento ou em questão essa de alimentação, não é, para essas pessoas, não é? E a forma em que precisava também organizar uma outra equipe, né, que pudessem liderar, não é, os espaços onde se manipula esse tipo de alimentação, né? E a forma em que se está a fazer é uma tremenda desorganização, né? Eu quero dizer que em termos esses de organização nós precisamos de aprender as boas técnicas de organização, precisamos de aprender as boas técnicas em termos esses de manipular alimento, né, para pessoas esses em tempo esse de calamidade. Isso tem estado em falha, né? O que deveriam fazer ali não é logo manipularem comidas essas que carecem de higiene, que carecem de... Não, precisavam usar, não é, ou não é, manipularem alimentos esses que não dão esse tipo de trabalho, né? Quando nós falamos sobre as bolachas, é necessário que as pessoas comecem a se rever. Que tipo de... Não é? Porque são bens esses de emergência. Por isso é que chama-se bens de emergência. Em tempo de guerra, como é que se alimenta as pessoas deslocadas, não é? São por esses alimentos esses, não é,
de fácil manipulação, não é? Poderiam até dizer que nós não queríamos aqui sardinhas, mas a sardinha marcaria a diferença sim. Quando uma família recebe o pão, ela saberia exatamente fazer um picado rápido ou, não é, usar aquela sardinha para poder, não é, meter dentro do pão, as bolachas, a pessoa, a família saberia exatamente o que fazer com aquelas bolachas, não é, o que fazer com os cereais. São os cereais são os mais importantes, porque quando nós analisamos aqui em termos esses de fraldas descartáveis, não é? Nós não estamos a pensar também no meio ambiente, nós não estamos a pensar no meio ambiente. Eu sei que nós estamos num tempo onde onde experimentamos tudo, não é? Como, por exemplo, as fraldas descartáveis, os pensos e por aí fora, não é? Mas precisamos saber para onde é que nós vamos depositar esse produto depois de ser usado, não é? Depois de ser usado esse material, para onde é que nós vamos depositar? Se nós não temos espaços esses de reciclar essas fraldas, nós não temos espaço de reciclar, né, certas matérias, como é que nós vamos fazer? Né? Porque nós até então já estamos em meio de uma calamidade. Né? O que nós esperamos daqui em diante, não é? São pandemias diarreicas, vômitos, cólera, não é? Como é que eu vou dizer? Sarna, não é? Paludismo, malária, doença de pele e por aí fora. Não é? Nós logo não estamos a pensar nisso. Como nós devemos manipular esse alimento, não é? Não é? Quais são as pessoas, porque aí também tem pessoas, essas que têm problemas sérios de saúde, não é? Eu com um problema de saúde, é um exemplo, não tenho problemas nenhum de saúde, eu que já estou nessa condição, a viver numa condição não é, lamentável, não é? Se o meu estômago não vai de acordo, não vai de acordo com aquela alimentação, não é? O que virá depois? São doenças essas que também vai precisar de, não é, uma outra forma de eu poder resolver, né? Quando nós falamos sobre as doações, é preciso termos cuidado quando nós fizemos uma doação. Muitas das vezes nós temos que pensar também nos bens mais emergentes, não é? Para o momento, como por exemplo, não é, os cobertores, os lençóis, porque essas pessoas precisam disso, né? Essas pessoas precisam disso, né? Em termos esses de roupa, as pessoas também precisam de roupas, mas por isso é que eu falo aqui sobre o alistamento das famílias, o porquê que tem havido muitas famílias que vão reclamando, não é, no que diz respeito sobre o não recebimento dessas roupas, não é? É porque não há organização. Não há organização. Não é? Quando nós falamos sobre os bens manipulados, não é? Poderíamos dar um exemplo aqui ou sugerir que esses bens manipulados como peixe, carnes, frangos, não é? Esses bens estariam armazenados também, não é? Para que então no futuro pudessem, não é, organizar, não é, alistar o nome dessas famílias para que elas pudessem, não é, ir buscar, não é, com seus pés. Aí saberia exatamente quais são essas famílias, quem são essas famílias, não é? E através da organização dos administradores, o trabalho dos administradores deveria ser esse, não é? Eu sei que existem muitas equipes que estão a doar, que querem mostrar o quanto elas estão ali, não é? Por causa das redes sociais, mas é preciso que haja também organização, não é? Organizar, alistar o nome dessas pessoas, quem são essas pessoas, não é? Quem são essas pessoas? Por isso é que nós vamos ter muita gente, não é, infiltradas ali, não é, com intenções essas de desvio de fundo, desvio de alimento, não é? Diga-se que, não é,
a dona daquele áudio, não é? Aquele áudio não é, que está espalhado aqui nas redes sociais, diga-se que não é, a moça já foi identificada, mas existem outras pessoas que estão a fazer a mesma coisa, né? Então precisamos que haja mesmo justiça, porque as pessoas não podem pensar que não é, devem chegar nesses sítios e desfalcarem sem que ninguém, não é, os possa, não é, os conter. Nós estamos a falar de bens esses doados, não é? Se nós não aprendemos a valorizar, não é, a valorizar os bens que são doados para salvar a vida dos outros, né? Como é que nós vamos aprender, não é? Como é que nós vamos aprender a respeitar, não é? E muitas das vezes, dentro destas situações, vai sempre aparecer ali alguém de má fé, porque nem todos ali estão. Quer dizer, essa ideia de pensarmos que qualquer coisa nós devemos aproveitar para fazer business, não é? Eu até fico com o cabelo em pé quando ouço jovens a falar de business, não é? Olhando para a posição de alguns jovens angolanos, porque esse é o momento exato para a gente fazer business. Nem todo momento é para se fazer business, não é? Devemos nós respeitar também o momento. Para que não é, as pessoas vão desviar, não é, esses bens, se esses bens foram apenas destinados para essas famílias? É nesse contexto, não é? Nós estamos a falar do amor ao próximo. E quando nós também vamos à cozinha, vamos cozinhar ou vamos manipular qualquer tipo de alimento, nós devemos pensar na nossa família. A forma em que nós manipulamos a comida para as nossas famílias é do mesmo jeito que nós devemos nos oferecer, não é? Para que então, não é, essas pessoas sejam, não é, bem acolhidas, porque também através da alimentação não é, as pessoas se sintam bem acolhidas, né? Comidas essas que são bem manipuladas, não é, acabam por curar certos problemas às pessoas, né? Conseguimos, não é, nos aconchegar ou nos aproximar daquelas pessoas que se disponibilizaram para partilhar, não é, ou para manipular, ou para nos alimentar. É deste modo, é uma troca, não é, troca de amor entre pessoas. Por isso é que eu digo, o amor entre pessoas esfriou, não é? O amor, não é, já não existe, porque as pessoas só pensam unicamente na ganância, não é, no olho gordo. As pessoas só pensam, não é, em desgraçar o outro. As pessoas não pensam, não é, que, não é, trocando essa experiência, não é, é uma forma também de nos aproximar, não é? O amor ao próximo em tempo esse de calamidade, não é? Nós devemos começar a exercer, não é, esse nosso lado, né, que está-se a perder por causa essa de ganância de bens materiais, né? E muitas das vezes nós confundimos os momentos. Em que momento é que eu devo não é, me oferecer, ou devo me aproveitar? As pessoas estão a confundir tudo. Então é nesse contexto, né, quando nós falamos sobre o desperdício, o porquê que tem havido assim tanto desperdício, é porque a comida está a ser mal, não é, manipulada, é porque a comida, não é, porque a comida, não é, muitas das vezes, não é falta de óleo. Não é falta de óleo, é preciso que haja pessoas essas que saibam manipular, saibam cozinhar. Ali não é para ir fazer experiência de massas grudadas, aí é para irem cozinhar para pessoas, né? Lembramos aqui que, não é, aquela alimentação que está a fazer ali não é comida para animal. Até o animal, não é? Não é? Tem uma das melhores comidas, não é? Se vamos em uma, como por exemplo, em um supermercado, não é? Em um supermercado, não é? Temos comidas essas saudáveis para gatos. Temos comidas essas saudáveis para cães, né? Para periquito, não é? E para outros animais. Né? Comidas essas bem,
não é bem temperado, comidas essas bem, quer dizer, e quando nós olhamos na manipulação desse alimento, não é, que está a ser distribuído, não é, nós não temos que ter medo de falar, de criticar, porque esse também é um momento sim de criticar a forma em que se está-se a manipular a comida, não é? Quando nós falamos sobre tomar as regras da cozinha, é preciso que haja também organização. Quem são as pessoas que poderão marcar a diferença, não é, dentro dessas cozinhas? Porque é preciso estratégias, não é, adequadas para, não é, no que diz respeito também sobre a seleção das pessoas. Quem são essas pessoas? Não é qualquer pessoa que deve estar na cozinha, porque nós, muitas das vezes, nós confundimos. Nós pensamos que a cozinha é como se fosse um laboratório. Para quem não sabe, não é, a cozinha não é um sítio onde também se faz experiência, não é? Mas o que eu estou a ver aqui dentro dessas cozinhas comunitárias, não é, deixa-me assustada, não é? Porque mesmo que fosse uma experiência de alguém que queria experimentar fazer um esparguete ou fazer um funcho com feijão, não é? Quer dizer o quê? Quer dizer que aquela experiência não está a agradar ninguém. Aquela experiência, tu não vais cozinhar, não é, aquela alimentação para o teu filho, tu não vais cozinhar aquela alimentação, não é, para o teu novo namorado, porque até então, não é, a pessoa é cativada logo, não é, nos primeiros contactos, não é? Muitas das vezes a demonstração das suas experiências mostra-se logo no primeiro contacto, não é, se tu sabes fazer. Então, minhas manas e meus manos, não é? Vamos parar um bocadito de manipular tanta comida, vamos pensar nas coisas mais emergentes, usarmos as coisas mais emergentes, né? As famílias estão em determinados campos, não é? Estão em determinados campos, não é? Precisam de comidas ou alimentos assim de facilmente, não é? Facilmente se maneja. Não é comida que... Não. Essas pessoas não estão ali para mendigar. Essas pessoas não estão ali para mendigar. Se formos a ver as casas todas daquelas pessoas que perderam, não é? Daquelas pessoas todas que perderam as suas casas, muitas delas estavam, não é? Viviam muito bem, não é? Nem toda a família que está ali são famílias essas de baixa renda que estão ali, né? Se analisarmos bem, não é, desde que aconteceu esta calamidade, não é, aqueles que estão em condições essas, não é, de baixa renda, muitos deles regressaram, estão a fazer as suas limpezas em particular, pelo menos para recuperar certas coisas, não é? Então é nesse contexto nós temos que analisar quais são as famílias que precisam de mais, não é, de apoios esses rápido. Quais são as pessoas que precisam de apoios esses rápido? É nesse contexto. Eu sei que muita gente vai estar ali, mas precisa-se mesmo de alguém. Os administradores devem automaticamente se organizar para, não é, organizarem o agregado familiar de cada uma dessas famílias. Só assim vão conseguir, não é, chegar até essas famílias em termos esses de cesta básica, em termos esses de bens materiais, vão saber exatamente quantos filhos essa pessoa tem, ou então, não é, o que essa pessoa necessita. Quando nós falamos do feijão, o feijão não é o feijão da forma que eu estou a me deparar aqui com a alimentação, que é o feijão, quer dizer que deveria ser bem manipulado, não é? Deveria ser bem guardado para depois, não é? Dividirem as famílias. Meu Deus, é nesse contexto. Eu não estou só aqui para trazer críticas, não é? Estou aqui para trazer críticas, essas construtivas. Quando nós pensamos em fazer uma doação, devemos nós logo, não é, pensar nas crianças.
primeiramente devemos salvar, não é, a vida dessas crianças. As crianças se alegriam com um nestum. As crianças se alegrariam com cereais. As crianças se alegrariam com frutas, né? Diante dessa alimentação que eu disse já logo no início, não é? As famílias precisam de frutas. As famílias precisam de frutas, bens facilmente manipulados, bens facilmente que as famílias conseguem, não é, conseguem partilhar junto dos seus, né? Isto também tem estado em falta. As pessoas vão comer o quê? Vão comer balões de roupa? As pessoas, bens de primeira necessidade. Bens de primeira necessidade, bolacha, pão, iogurtes, não é? Fiambre, queijos, não é? Leites líquido, não leite nido, leite de chocolate, sumos, não é? Facilmente esses bens são manipulados. As famílias conseguem se organizar. Não é? Se organizar. Vocês não vão levar, não é? Vocês não vão levar o feijão. O feijão precisa de tempo. O feijão precisa de tempo, né? Se tivessem cozinhas essas organizadas, já que vocês pensam muito em fazer comidas quentes, né? Se tivessem cozinhas essas bem organizadas, não é? Porque as pessoas também ficam saturadas, é sempre arroz massa, não é? Massa com escondidinho, ou massa com escondidinho de experimento de salsicha, não é? Nessas doações, não está a entrar muitas doações de salsicha. Por que as pessoas são humilhadas dessa forma? Não é? Massas com repolho, não é? Quer dizer, não é? Estariam a poupar esse repolho para outras ocasiões ou para fazer as cestas básicas de um agregado familiar, não é? Em vez de estarem a estragar o repolho, quer dizer, uma massa deprimida, as pessoas já estão deprimidas em momento esse de pandemia, em momento esse de calamidade, não é? As pessoas ainda, quando olham na massa, não é? Ou no esparguete, o esparguete está mais, não é? Está mais, como é que eu vou dizer? Está mais deprimido que as próprias pessoas. É nesse contexto que nós temos que falar. Não é o momento. É um momento sim, as pessoas têm que começar a aprender, não é, a usar o seu lado solidário. Não basta só estarem a fazer, não é, fantochadas de lado solidário e, não é, e vocês se despem deste amor, não é? Quando nós vamos dar comida em alguém, nós temos que transmitir também alegria. E nós soubemos muito bem que dentro desses movimentos de cozinha tem sempre senhoras, não é, mal-humoradas, como se fosse a comida está saindo no bolso dela. Muitas das vezes confunde-se quem contribuiu são os outros e quem quer, não é, poupar, não é? No caso essa da salsicha, não é? São pessoas essas também fobadas, quer dizer, elas encontraram ali uma forma de poder se sustentar sem que as mesmas possam gastar tostões, não é, nos seus bolsos, não é? Por isso é que muitas vão estar ali dentro desses espaços, não é? Não é à toa que eu vou estar aqui a partilhar vídeos. Eu, quando tiver que partilhar vídeos, eu vou estar aqui mesmo para mostrar a minha insatisfação dentro dessas atividades, né? Vamos ainda entrar aqui. Eu faço mesmo questão de partilhar para as pessoas saberem. São os jovens da Calumã, não os bombeiros. Todo bombeiro que apareceu na Calumã é porque depois de nós encontrar 8 corpos, 9, nós ligávamos. Tá vendo? Nós é que ligávamos para eles comparecerem. Tá vendo? Ontem totalizamos 19 corpos. Mas mesmo assim, ainda eles na mídia dizem só são 6 corpos. Estão a ver essa situação? Existem muitas crianças desaparecidas que, não é, os próprios administradores deveriam se organizar para poderem então
arranjar solução de como encontrar esses corpos. Os jovens os jovens dos arredores se uniram, né, para fazerem esse trabalho que deveria ser como é que eu vou dizer, da proteção civil. É a responsabilidade da proteção civil, não é amando na organização do próprio administrador ou do próprio governador da província, não é organizar uma equipe, não é, da proteção civil, bombeiros voluntários, bombeiros sapadores, militares, para poder então amenizar um bocadinho o sofrimento dessas famílias, não é? E para que, viu-se logo ali o que ele disse, encontraram mais de 15 corpos, e muitos desses corpos que foram encontrados, não é, com esforços dos jovens dos arredores, não é? É nesse contexto onde está-se a perder mais tempo, né? Daqui a bocadito os corpos começam a entrar em decomposição, e depois quais são as consequências? São doenças essas que poderão atingir essa mesma população. É nesse contexto, nós não estamos aqui só para falar, nós estamos aqui só, né, para criticar, né? Esse também, mais um caso. Agora vamos morrer na água, já morremos mesmo. Assim é que é mais. Para morrer que já vamos dormir. Só falta pouco. Só já dormi, já morremos assim. A cada areia que está aqui, cada santopeia, cada cobra, cada sapo. É só orar, mano. Deixa. Isso é Kwanza Sul, é Kwanza Sul ou Kwanza Norte. Kwanza Sul ou Kwanza Norte também está na mesma condição, não é? As pessoas apenas estão a pedir socorro. As pessoas estão a pedir socorro porque os olhos estão todos virados em Benguela. Mas em outras partes do país também está na mesma condição. Tem pessoas também que estão a viver numa situação essa péssima. Então é preciso que haja organização entre os municípios, os governadores, os administradores, não é, procurarem forma de alinharem, não é, dentro destes mesmos bairros, né? É nesse contexto que nós vamos estar aqui, não é? Vamos estar aqui, vamos lá. Caixas têm que ficar aqui nas cozinhas daqui para ser confussionada aqui por causa deste povo. Como é que distribuem peixe, sardinha, uma vez que tem outras espécies de peixe, tem caixa de coxa de fala ali? Será que assim não precisa comer? Será que eles, quando a chuva lhe encontrava, sempre comeram sardinha? Isto é brincadeira. Vamos seguir esse carro, vamos ver até onde ele vai. Esse carro é da administração do governo provincial. Vamos ver até onde ele vai. Estamos a seguir este carro. Pessoas estão saturadas da forma em que estão a ser atendidas. Quer dizer, bens esses doados são desviados, e quem vai desviando esses bens são pessoas essas que também trabalham nas administrações, pessoas essas sem amor ao próximo, pessoas essas sem coração, pessoas essas que não se importam, não é, com o sofrimento dos outros. Pessoas essas que já estão a passar por situações essas, não é, complicadas, são obrigadas a seguirem, não é, para onde é que está a ser desviado essas coisas, não é? Nós estamos, não é, em 2026. O comportamento é esse, de uma figura que trabalha numa administração. Por isso é que eu falo muito sobre a reeducação dos profissionais ou dos funcionários. A reeducação, porque nós não podemos, não é, sonhar e trabalhar numa administração para ter esse tipo de comportamento, de desviada, não é, bens esse do público. Nós não podemos querer ir trabalhar num governo provincial ou numa empresa pública, não é, para desviar, não é, os fundos, não é, do Estado, bens públicos, e muitas das vezes, não é, essas pessoas acabam por, não é, fazer com que, não é,
com que as coisas se mantenham do jeito que está, porque são pessoas essas que não ajudam a evoluir, não ajudam, não são pessoas essas, não é, que deveriam dar exemplo e não dão exemplo, não é? São pessoas essas que são pessoas. Oi, estás parada no BIP. Eu entrei na comissão para trabalhar no novo campismo daí do coisa do 27. Ou eu tenho ela por 2 tendas, eu venho ela por 2 tendas. Essa dona Cita aqui na Amador. Vim, fez essas crianças que entraram para almoçar. É a vida que eles estão depois sair daqui, vão para lá, estou na área da cozinha, mano, é muita comida, mano, que vai para casa. Muita comida. Oi, estás parada. Ai, cansa-me. É com este tipo de comportamento que nós, não é, devemos, não é, ter atenção quando se toca em pessoas essas que têm esse tipo de comportamento, não é? As pessoas acham que estão a fazer bem. Ela aí, para ela, ganhou o Euro Milhões, não é? Para ela, não é, conseguiu, não é, o business, não é assim que vocês chamam, o business certo para poder sustentar a família dela. E se vocês ouvirem ali o que ela está a dizer, até a mãe dela conseguiu 2 tendas, mãe dela, quer dizer, tal mãe, tal filha são todas gatunas, tal mãe, tal filha são todas gatunas assaltantes, né? O que eu posso dizer aqui é que estas duas, ela e a mãe, deveriam ir presas, porque elas estão a roubar uma coisa que não é delas. Elas procuraram fingir que estão ali para ajudar, para se beneficiar por coisas que não são delas, não foram dadas para elas, e elas zombam da situação, não é? São famílias que precisam, não é? Ela até já tem... Ela até já faz, tipo, já seleciona, hoje vou estar ali, vou fingir que vou ajudar ali naquele campo, amanhã vou estar naquele campo, não é? Que até então os filhos dela já trouxeram os sacos, quando ela sair dali, está a sair com os sacos todos cheios. É esse tipo de comportamento que nós temos, é esse tipo de comportamento, não é? Que muitos têm, que muitas das vezes não têm coragem de criticar o governo, porque elas sabem exatamente que usam também as mesmas táticas, né, para desviar bens esses que não são delas, né? Então elas se alegram com a desgraça dos outros, eles se alimentam com a desgraça dos outros, né? São famílias a chorar, são famílias que precisam dessas tendas, são famílias que precisam dessa comida, e aparece aqui a rainha dos roubos. Né? Para mim, essa senhora tinha que ser presa. Diga-se que já foi encontrada, não é? Já foi notificada. Ser notificada, não é? Ser só notificada não vale, não é? Nós queremos cadeia para ela, cadeia. Pelo menos ela vai lá gozar um bocadito de férias, não é? Também nós queremos ouvir a desculpa dela, ela pedir desculpa pelas famílias, por ela ter essa intenção de roubar as famílias, por ela ter prejudicado famílias, porque ela prejudicou quando alguém rouba, não é? Nessas situações, quando alguém rouba, está a prejudicar famílias. Se aqueles bens vieram determinados para aquela família, não é? Ela tirou o direito daquela família, né? Para mim, essa senhora tinha que estar um bocadito ali, sabe, não é? Diante de uma esquadra, não é? Com um vídeo a pedir desculpa e ao mesmo tempo preparar a sua bagagem para estar pelo menos 2 anos na cadeia, para que ela possa, não é, aprender com quando uma pessoa tem esse tipo de comportamento, deve, não é, sofrer com as suas consequências, porque é deste modo, não é? É deste modo que faz com que o país se mantenha nesta mesma posição, né? Pessoas que vão trabalhar em empresas públicas, que só sabem roubar,
pessoas que se formaram em grandes universidades, não é? E quando regressam para Angola, não é? A única coisa que eles querem ir trabalhar na IGT, querem ir trabalhar, não é? Nas empresas públicas, na Indiama e por aí fora. E quando elas chegam, quer dizer, vira uma bagunça. Não é? A oportunidade que deveriam dar em pessoas essas que queiram trabalhar no seu verdadeiro sentido, não é? São retiradas. E muitas das vezes são por essas pessoas, não é? Que fazem com que, não é, o nosso país continue nesta mesma condição. Que a política, não só a política, as administrações, não é, estão cheias de gatunos em série, não é? E é nesse contexto que eu fiz questão de falar aqui, não é, para que então as pessoas também possam, não é, dar mais ou menos o seu parecer com relação a isso. São os jovens. Em termos esses de recolha de corpos, não é? Em termos esses de recolha de corpo, as administrações, o ministro, as administrações, o Ministério da Saúde, não é? A Proteção Civil, os bombeiros sapadores, não é, deveriam meter mão nisto, né? Porque o momento não está a ser fácil, né? Os jovens precisam de apoio, os jovens precisam, não é, de mais meios para poderem, não é, retirarem os corpos debaixo dos escombros, porque há muita família que perdeu os seus filhos, há muita criança que morreu, não é? Muitas dessas famílias ainda não sabem, não é, como fazerem, não é? Sabemos nós que essas perdas veio através desta mesma calamidade, mas também é da responsabilidade do governo central, do governo provincial, não é, das administrações, não é, darem apoios, não é, a essas famílias para que as famílias possam enterrarem os seus filhos, não é, de uma forma essa digna, não é? Olhando para aquelas imagens, existe ainda muito trabalho a fazer, não é? Eu sei que ainda estão aplicados em termos esses de bens alimentar, mas precisa-se também de uma equipe, né, que possa, não é, fazer algumas vistorias debaixo, não é, dos escombros, não é? Muita lama, não é, muita família, não é, ou muita criança foi levado nas águas e muitas delas estão, não é, debaixo dessas mesmas lamas. Então é preciso que haja um trabalho, não é, organizado, não é? Quando eu falo no que diz respeito sobre o trabalho organizado em termos esse sanitário, em termos esses de segurança, não é? Os jovens que estão a fazer todos os esforços para poderem encontrar, não é, os corpos, precisam de equipamentos esses, não é, de equipamentos esses que possam locomover esses corpos, precisam de equipamentos esses de segurança, não é? Equipamentos esses de higiene, porque estão a lidar com corpos que vão entrando já em decomposição, não é? Isso também em caso de saúde, não é? Aqui entra também o Ministério da Saúde, não só estar nas tendas, mas também é preciso trabalhar em termos esses sanitários, trabalhos esses com base, não é, as ajudas que vêm, não é, juntamente dos jovens da localidade, não é? Precisam trabalhar em conjunto, não é, porque são esforços, não é, são esforços que carecem mesmo da atenção, né? Porque não darmos aqui oportunidade para que esses corpos sejam enterrados dignamente. Nós estamos a falar de causas essas humanas, não é? Daqui entra os direitos humanos. Quando um país não se revê em termos desses de direitos humanos,
não é? Nós temos que começar a estar aqui a partir das redes sociais, não é? Endereçando críticas para que essas instituições possam, não é, trabalhar de acordo, não é, com os acontecimentos. Nós estamos a falar de vidas perdidas, nós estamos a falar de famílias que perderam, não é, os seus bens. Em primeiramente está a saúde, em primeiramente está a vida. Devemos nos alegrarmos por estarmos vivos. Devemos nós nos alegrarmos que cada vez que vão encontrar crianças essas vivas, vamos nos alegrar. Eu sei que muitas perderam os seus bens pessoais, materiais, não é? Mas devemos nós pensarmos para o outro lado. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos, os bens materiais se trabalham, não é? E de tal modo também bens alimentares também trabalha-se, não é? Mas as vidas que se perdem, ninguém consegue trazer de volta. É nesse contexto que nós temos que começar, não é, a falar, não é, abrindo o olho da sociedade, não é? Lembramos aqui que, não é, é neste momento que também a própria sociedade civil deveria, não é, entrar de corpo e alma, não é, não trabalhando separadamente para mostrarem trabalho, mas organizadamente, né? Porque nós estamos a falar de uma situação, não é, que carece da maior atenção, não é? E é isso que muito de nós deveríamos mais ou menos, não é, meter em conta, que dentro deste contexto de calamidade, é necessário que as pessoas, não é, se doem-se por um minuto. Por isso é que eu vou estar aqui a falar sobre doar-se por um minuto. Marquem a diferença, pelo menos, não é? E alimentação, quando uma pessoa resolve fazer uma alimentação para doar, deve, não é, fazer com amor, se doar com amor, não é? E é isso que muito que falta nas nossas cozinhas comunitárias, porque quando tu te ofereces para fazer parte de um grupo de cozinha comunitária, você deve de igual modo, não é, tratar os alimentos ali, não é, higienicamente, não é, com amor, como se fosse estás a fazer para o teu filho, a primeira vez estás a fazer para o teu filho, mas vamos lá colocar o nosso amorzinho aqui, não é? Porque o amor do angolano, olha, perdeu-se. Deixa eu beber um pouco d'água. Quando eu ouço alguns desabafos, não é, de pessoas que... Eu fico triste por causa disso, quando eu ouço alguns desabafos, não é? Quando eu ouço alguns desabafos. Por isso é que eu dei aqui a minha experiência também com relação, não é, a atitude de... não é, de doações, como é que nós devemos agir, não é? Vou partilhar aqui uma coisa que eu presenciei, não é? Foi há dois anos atrás que eu tive numa situação essa de doações de bens alimentares, onde por sua vez organizei uma equipe, não é, para fazermos visitas essas guiadas em determinadas casas de doentes de junta médica, em Setúbal, em Lisboa, em determinadas pensões, onde por sua vez eu dirigi a reunião, não é? Antes das pessoas a fazer uma reunião, devem automaticamente entrar em contato com as pessoas e saberem, não é, fazerem a listagem do nome das pessoas, quais são as pessoas que precisam
de bens esses emergentes, né? E algumas com problemas muito sérios de saúde que precisavam de alimentação à base de carne e de peixe. Né? Eu fazia questão de fazer as listas quando chegava a lista dos nomes, não é? E a quantidade das coisas que as pessoas precisavam, não é? Porque era necessário nós, não é, sabermos exatamente o que essa pessoa precisa, não é? Diante da reunião, não é, debatemos o assunto porque eram casos esses emergentes que estavam a passar fome, então a gente, não é, então metemos a proposta em cima, para além daquilo que nós tínhamos em conta, não é, teríamos feito, a proposta era, para nós não irmos na caixa, nós automaticamente fizemos uma reunião de emergência, não é? Contribuição na hora. Contribuição, quem vai dar o quê, não é? Quem vai dar o quê, independentemente da quantia, não é? Porque uns tinham mais, outros tinham menos, não importa se você deu pouco ou deu muito, não, o que importava ali é as pessoas se disponibilizarem para o momento. E eu teria feito a lista já com o nome das pessoas todas, o que as pessoas precisavam, porque outros precisavam de comida líquida, né? Porque aqui nas farmácias vendem muita comida líquida de pessoas que estão com problemas seríssimos, né? Não é? Em termos esses de, como é que se diz? Proteína, mas proteínas essas que vendem nas farmácias. Fiz questão de fazer as listas, direcionar essas listas e quais são as pessoas que precisavam de comer peixe, carne, não é? Depois da reunião, o que acontece? Fizemos a contribuição na hora, não é? Fizemos não é? A responsável a fazer essas compras é a mesma pessoa que era a secretária, que na altura sou eu, né? Como eu sou muito rígida nessa situação, então eu fiz questão de fazer as compras todas de tudo aquilo que os doentes precisavam ou que as pessoas precisavam. Nós chegamos no momento, moldei as cestas básicas todas, cada um com as suas coisas que foram, não é? Que foram feitas no pedido, cada um com as suas coisas, as suas cestas básicas, não é? Tinha entrado uma nova integrante que não fazia ideia como é que a gente trabalhava no grupo. Então, o que essa nova integrante, no dia em que organizei a equipa, como era um sábado, outros não gostavam de fazer esse tipo de trabalho social, eu disse, não, todos nós vamos ter que nos encontrar num determinado sítio e todos nós, que essas pessoas precisam conhecer a cara das pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Marcamos o lugar. Eu fui como eu é que tinha as cestas básicas todas, eu fui de táxi. O táxi me deixou num determinado sítio para que eu pudesse esperar todos os integrantes, não é? E quando nós chegamos lá, tinha uma senhora que ela estava ali, mas não sei se estava ali para ser vista só, que ela trabalha com o nosso grupo, ou então, quer dizer, quando chego com as coisas, eu fiz questão de pedir aos meus compatriotas para confirmar tudo que estava na lista, quais são os cestos que tinham certas coisas, né? Confirmamos ali. E eu sou uma pessoa muito organizada, muito séria, e recibos de cada cesta básica, quanto custou as cestas básicas. Não é? O mais engraçado é que a outra disse,
por que nós gastamos dinheiro para comprar carne para essas pessoas? E mesmo assim, sendo cestas básicas para serem oferecidas, não significa que nós temos que dar produtos esses podres às pessoas. Nós temos que, do mesmo jeito que a gente compra as coisas para nós, é do mesmo jeito que nós temos que pensar aos outros. Porque essas pessoas não precisam de carne, porque essas pessoas não precisam de peixe, ainda mais peixe grosso ou dessa atenção. Se nós estamos a trabalhar aqui para o bem do outro, não é? Estamos a fazer serviço social, não é? Nós não temos que tratar os outros como se fossem animais. Para já, essas pessoas têm determinadas patologias que carecem, não é, de alimentação não é saudável. É através da alimentação saudável que essas pessoas têm tendência de recuperar. Eu olhei a pessoa, eu disse, não, há pessoas que estão aqui não para trabalhar, mas para impedir, não é? Para impedir o trabalho dos outros. Porque se você não tem ideia de como se trabalha dentro de um contexto social, então precisas, né, estudar um bocadinho sobre o contexto social. E são pessoas essas que entram porque eu sou formada e não sei o que, eu tenho conhecimento, eu já trabalhei com líder do partido A, do líder do partido X, não sei o que, e agora pergunto, será que essa pessoa, não é? O porquê que essa pessoa que trabalhou com esses líderes todos, porquê que essa pessoa, não é? Rodeou nesses todos os partidos, mas quer dizer, está perdida. Não é? A única solução que ela viu é vir-se atirar dentro de um grupo, não é? De um grupo de trabalho social, não é? E achava que logo que, quer dizer, não é? As pessoas não têm direito a comer carne, as pessoas não têm direito a comer peixe, as pessoas, mesmo nesse contexto de calamidade, as pessoas têm direito, mas é preciso que haja organização, alistamento do nome das pessoas, saber exatamente quantas pessoas vivem nesse agregado familiar, não é? Por isso é que eu falo muito sobre as questões sociais. Não é fácil estar a trabalhar nesse contexto social. E nem todos nasceram para se doar. Nem todos estão preparados para enfrentar essas situações. Então é preciso que haja uma equipa que possa coordenar, selecionar quem são essas pessoas, o que essas pessoas têm a nos oferecer. Isso também marca a diferença. E é nesse contexto, né? Não significa que as pessoas estão ali não têm o direito de comer carne, não têm direito de comer frango, não. Esses bens oferecidos que carecem de ser bem conservados, precisam de, não é? Precisam ser bem controlados, precisam de pessoas organizadas que possam controlar, não é? A entrada e saída desses bens alimentares, né? Em termos de distribuição, né? É preciso que haja também equipas essas preparadas que possam, não é, analisar, possam, fiscalizar quais são as pessoas que já passaram por essa fila, que já receberam, não é? E isto marca a diferença, é um trabalho que vale a pena fazer, não é? As pessoas ficam desgastadas, as pessoas ficam, não é? As pessoas ficam cansadas, mas vale a pena muitas das vezes fazer esse tipo de trabalho, porque no fim, não é? No fim, por isso é que eu costumo dizer, trabalhar neste lado do contexto social, não é? Quando tu te doas, não é? Muitas das vezes as pessoas têm tendência de quererem esperar em receber alguma coisa em troca. Não, você quando trabalha nesse contexto social, você não tem que esperar receber alguma coisa em troca. E muitas das vezes as pessoas se confundem. Por isso é que nós temos muitas gatunas, não é, dentro dessas cozinhas, que se alegram, porque elas gostam, não é? Elas gostam de estar dentro dessa confusão toda, não é? Quando nós falamos sobre as doações precisam ser controladas,
tanto quanto doações essas financeiras, né? Quando entra uma doação em termos desses monetário, deve ser controlado. Deve ser controlado, não é? E muitas das vezes nós esquecemos que quando entram essas doações, por isso é que tem que haver relatórios, não é? O que saiu, precisamos de alistar as coisas que saíram, não é? Quais são os produtos que foram gastos, não é? Em termos esses de retirada, não é, monetária, não é? O porquê que esse dinheiro saiu, para que fim esse dinheiro, não é? Essas coisas, quando um dos dias nós angolanos aprendermos a fazer isso, nós vamos ter um país organizado, né? Quando, não é, as pessoas começarem a meter em prática aquilo que aprenderam, nós vamos ter um país, não é, organizado, nós vamos ter pessoas, não é, preparadas para bloquear pessoas essas que têm comportamentos esses inadequados, não é? Essas também são experiências essas que eu tenho tido durante a minha vida toda, não é? Então hoje escolhi exatamente falar sobre a forma em que se está a manipular os alimentos, a forma em que se está a desviar os alimentos, não é? A forma em que está-se a organizar, não é, os espaços para que essas pessoas possam estar em tendas, não é? Quando nós falamos sobre as tendas, não é? As tendas, não é, que estão a ser dadas ali, não é adequada para esses momentos. Não é adequado, mas nós temos que agradecer que, não é, tem-se feito ali alguma coisa, né? Mas é preciso aprender. A próxima vez, não é, as pessoas devem fazer melhor, não é? As tendas, porque as famílias precisam de tendas, essas que possam, não é, respirar um bocadinho, não é? Respirar um bocadinho, não é? Estar junto dos seus, não é? Nas tendas também precisamos de privacidade às vezes, né? Privacidade da família, não estar bem exposta, né? Em termos esses de colchões, né? Em países organizados, em questões essas de calamidade, não é? Isto é da responsabilidade mesmo do Ministério Ministério de cá. É da responsabilidade do Ministério da Defesa, não é? Da Defesa, disponibilizar equipamentos, não é? Que possam desbloquear as vias, equipamentos que possam, não é, oferecer diretamente ou disponibilizar para que as famílias possam dormir, não é? Não é? Com segurança, não é? E nos anos atrás que já lá se foram, também havia, no tempo do senhor que já lá se foi, houve uma fase, não é, que, não é, o Ministério da Defesa disponibilizava aqueles transportes, não é, de grande porte, não é, para poder, não é, abrir caminho, tanto quanto dispersar a água, não é, para que as pessoas então possam ficar livres, e muitas das vezes isso tem estado em falha, né, em falta. Nós estamos a falar da segurança, não é, de pessoas e bens, não é, pessoas e bens. Quando nós falamos sobre, não é, a segurança de pessoas e bens, não é, nesse texto, não é, é triste, tem muita gente a dizer porque está a salvar muita comida, não é, o porquê que quando eu parada ninguém me telefona, não é, o porquê as pessoas estão a deitar fora a comida, é porque a comida não está a ser feita onde? Porque que eu Por isso é que eu vou
estar aqui para então elucidar os nossos compatriotas. Vamos lá trabalhar com amor, com seriedade, não é? Com responsabilidade, não é? Com humanidade. Não é? Nós temos que, não é, pelo menos oferecer, não é, um bocadito de nós. Não é? Está em falta o amor entre pessoas. Esfriou, não é, de tal forma, não é, em que as pessoas não conseguem, não é, se comoverem, não é, mesmo em momento esse de calamidade, não é? A organização, é importante que haja organização na cozinha, organização, não é, no armazenamento, não é, organização na distribuição, não é, fala-se, não é, em termos esse de logística organizada, não é, para que, não é, as pessoas sejam, não é, atendidas de modo esse organizado, não é? Por isso é que aqui entra a mão, não é, da logística. Preciso, não é, de pessoas essas, não é, ou criar uma comissão para que, não é, esses bens possam ser, né, distribuídas e bem armazenados sem que haja extravio, porque muita reclamação e muitas denúncias que estão a acontecer, não é? Diga-se que também muitas daquelas pessoas que estão no campo, muitas delas não passaram por essas situações, então elas encontraram também formas de, não é, adquirirem ali alguns bens sem que, não é, haja, não é, gastos, não é, em particular. E é nesse contexto, por isso é que eu falo sobre os cuidados, quando nós vamos distribuir alguma coisa, né, nós devemos organizar. Eu sei que existe uma dificuldade tremenda em termos esses de organização, não é? Se o governo em si não consegue se organizar, como é que a população vai conseguir se organizar? É nesse contexto, por isso é que eu falo, quando nós falamos também de, não é, encontrarmos aqui formas de alojar essas pessoas em determinados condomínios, é preciso também, antes da gente ir depositar essas pessoas em condomínio, é preciso que haja, não é, reeducação, reeducar essas pessoas como viver, como lidar, como, não é, há muito trabalho aqui para ser feito. Há muito trabalho, nós não vamos, quer dizer, as pessoas que estão acostumadas a viver livremente, não é? Viver livremente, vão nos meter num prédio, não é? Por isso é que muitos estão a deitar o lixo de cima a baixo, não é? Estão a edificar e estão a deitar o lixo para baixo, mas vivem numa centralidade, não é? Precisa também de se reeducar aqui como viver, não é, em condomínio, como viver em prédios, não é? Porque muitas não se importam nada com relação a isso, não é? É nesse contexto, né? Podemos ter outras formas de poderem alojar essas pessoas, não é? Há várias formas, casas comunitárias, construir casas rapidíssimas comunitárias, né? Para que essas pessoas sejam alojadas, que há casas por ali para serem alojadas essas pessoas. Mas é preciso que haja organização, alistamento dessas pessoas, né? Por isso é que muitas das vezes nós temos nos deparado aqui com pessoas que são-lhes dado casa num sítio, vendem, não é? E depois voltam de novo no espaço livre para poder concorrer, não é, à nova habitação. Por isso é que deve-se ter, não é, uma forma de armazenar os dados das pessoas para que as pessoas possam saber exatamente se essa pessoa já tem, não é, proprietária de quantas casas, quantas habitações, não é? É nesse contexto que precisamos de organização, não é? Organizar as instituições, não é? Reeducar, formar as pessoas que trabalham nessas administrações para que então possam lidar com, não é, com essas situações, não é? E é mais ou menos isso. É triste, minhas senhoras e meus senhores, né? Não deixem de se doar por um minuto, não deixem de se doar por um segundo estarão a salvar vidas.
por um minuto estarão a marcar a diferença. Doem-se, pelo menos por um minuto, mas quando pensares se doar, doem-se de coração e alma. Não com o coração apertado. Não alimentar as pessoas com coração gordo, olho gordo, não é? Naquilo que não é teu. E muitas das vezes, não é? Certas angolanas têm esse tipo de comportamento. Não é? A forma em que se está a manejar o alimento, a forma em que se está a servir o alimento, é preciso também práticas de higiene, não é? Práticas de higiene. Nem já o cão merece ser servido daquele modo. O feijão, será que é por falta de temperos? Um feijão mesmo sem cebola, com uma boa gordura. O feijão é uma coisa que não carece assim de tantos temperos. Mas olhando para aquele feijão com funs amarelo, deprimido, então precisamos de nos rever. Se tu não sabes cozinhar, se tu não sabes o significado da solidariedade, não complique. Você que quer doar, você que quer participar em cozinhas comunitárias ou na distribuição de bens, juntem-se aos outros que têm experiência, porque juntos serão mais fortes. E muitas das vezes a forma em que se está a fazer ali as distribuições, não é? Mexe não só com vocês, mas também conosco. Nós que estamos a acompanhar a partir dos vossos vídeos, nós que estamos a acompanhar através das denúncias, mexe conosco. Precisamos de mais amor. Precisamos de mais seriedade. Precisamos ter atenção. Precisamos de mais contacto. Quando nós falamos sobre contacto, quando nós fizemos uma refeição quente, saudável, rica, sabe que nós também estamos não é, a partilhar um bocadito de nós. E quando nós fizemos uma alimentação de péssima qualidade, nós também estamos a distanciar as pessoas. Então é nesse contexto. É nesse contexto que nós temos que começar a falar. Temos que falar. As críticas não devem ser só direcionadas para aqueles que governam. Tem que ser também para aqueles que não governam. Para aqueles que têm as práticas, não é, sociais. Para aqueles que representam a sociedade. E é nesse contexto que nós temos que começar a falar. Há dias que eu fiquei sem fazer lives, mas hoje estou a fazer essa live, não é, com base a tudo aquilo que eu vou acompanhando a partir das denúncias, a partir das redes sociais, a partir dos vídeos que me são partilhados, através das imagens que me são partilhadas. E eu vou estar aqui, não é? Diante dessas partilhas, eu vou fazer questão também de partilhar aqui. Partilhar com vocês o que vocês têm a dizer com relação a esse tipo de refeição que está a ser distribuído para as famílias. O que nós devemos mudar para que não haja tanto desperdício? É preciso que haja organização, é preciso que haja controlo, não é? É preciso que haja também controlo esse de qualidade, não de quantidade, porque muitas das vezes nós pensamos que fazer a quantidade nós estamos, não é
É de tal modo alguém que pretende fazer uma festa 1000 vezes, não é, darmos a qualidade do que a quantidade, porque quando nós demos a quantidade, nós vamos nos deparar sempre com alguns desperdícios. Será que nós devemos continuar a fazer, não é, distribuições de péssima ou de menos qualidade, ou devemos fazer distribuições de qualidade? Quando eu digo em termos de qualidade, estou a falar na forma de manipularmos os alimentos, não é? Higiene, segurança, acima de tudo. E nós precisamos de pessoas que oferecem esses pontos que eu cá mencionei. Primeiramente, a higiene, a segurança e o controle. Quando não existe controle, o que acontece? As coisas são desperdiçadas. Eu sei que muitos de vocês querem fazer parecer, está todo mundo ali querer aparecer, fazer os seus vídeos de forma não é desorganizada, mas precisam usar esses pontos. Esta crítica vai mesmo também para os governadores, os administradores. Em termos de controle, não é? Estes trabalhos deveriam ser divididos, não é, por cada município. Construir um espaço ou organizar um espaço para que cada município ou cada bairro seja atendido no seu bairro. Será que o governo não tem espaço para isso? Tem espaço para isso. Será que os tais, eu poderia dizer até que não tem a capacidade nem de organização, porque se tivessem capacidade de organização, estariam a ouvir as denúncias antes de chegarmos até a este ponto. É preciso trabalhar com responsabilidade, que muitos dos nossos governantes não têm responsabilidade, são irresponsáveis. Muitos deles não têm a capacidade de prever. Muitos deles estão ali somente porque foram indicados, em termos esses de práticas, ideias, atitude. Por isso é que nós vamos estar aqui nas redes sociais. Vamos estar aqui nas redes sociais falar de vários assuntos. Não é? Eu vou sair um bocadinho aqui do assunto aqui, calamidade, porque a gente depois também começa já a ficar maluca aqui, não é? Pensar só, não é? Porque eu vou continuar aqui a incentivar as pessoas que continuem a se doar por um minuto estarão a salvar a vida, por um minuto estarão a marcar a diferença. Não se esqueçam também de doar sangue, que é importante, ok? Né? Quando nós falamos sobre doação, é oferecer um tempinho de vocês. Né? Nós temos muitas crianças desaparecidas, mortas, que estão a ser encontradas mortas. Precisa-se de pessoas disponíveis que possam ajudar esses jovens incansáveis, né? Que possam marcar a diferença, né? Não importa a sua cor partidária, não importa a sua condição, não é, social, econômico, né? O que importa aqui é, não é,
juntarem-se uns aos outros. Marquem a diferença, que é importante. É mais ou menos isso, não é? Quem sabe amanhã estarei aqui trazer um tema diferente, porque vou sair um bocadinho aqui, senão começa a ficar... por quê? Por causa desse péssimo trabalho que tem sido oferecido dentro dessas cozinhas comunitárias, pessoas gatunas, gatunos, não é? Pessoas sem vergonha, não é? Senhoras que deveriam dar exemplo nos seus filhos, nas suas filhas, e passam, é como se estão a passar o legado das gatunices nos filhos. Então é nesse contexto, não é? Vamos prestar atenção. Não podemos ter medo de endereçar crítica, não podemos ter medo de falar sobre os assuntos para que a próxima vez seja bem feito, não é? Bem feito. Vou só reforçar aqui, em tempo esse de calamidade, quais são os bens que devem, não é? Bens esses emergentes: bolachas, pães, cereais, fiambre, queijo, latarias, salsicha, não é? Salsichas, atum, sardinhas, estou a falar em termos de latarias, não é? Carnes embutidas de latas, não é? Leite líquido, não leite nido, porque diante dessas situações evitam-se os leites, não é? Em latas, leites esses de grande porte. Usam os leites de, líquido, iogurtes, não é? Frutas, variadas frutas, não é? Por isso é que eu estou aqui para partilhar um bocadinho das minhas experiências. Quanto à questão dos bens que carecem de mais manipulação, esse mesmo é para os momentos esses de alistamento de, não é? Quando tiverem mais calmo, distribuírem às famílias, não é? Os bidões de ola, o feijão, o grão de bico, o arroz, né? Lembramos aqui que dentro dos bens esses de emergência, a manteiga, não é? Não pode faltar a manteiga ou a margarina, não é? Agora, em termos esses de bens esses que precisam de manipulação, não é muito tempo, né? O feijão, o arroz, a massa, não é? Que precisa de condimentos, e especiarias, não é? Esses alimentos devem ser armazenados num espaço para que então posteriormente seja distribuído por cada agregado familiar, e ali eles poderão saber o que poderão fazer, não é? Com essa alimentação, não é? E é mais ou menos isso. Um bem-aja para todos vocês, um até já. Quem sabe amanhã estarei aqui novamente para então partilhar um bocadinho, não é, de outros temas que têm a ver com o comportamento do indivíduo na sociedade. Que tal amanhã? Porque eu tenho que sair um bocadinho dessa sede, não é, porque quando uma pessoa trabalha com gosto, não é, quando uma pessoa trabalha com gosto, acaba por se comover com o sofrimento dos outros, né? Dói eu ver aquilo, né? Ver aquela alimentação que está a ser distribuída de péssima qualidade, né? Dói ouvir pessoas que estão ali para roubar, né? Eu fico muito triste mesmo, né? Eu tenho o meu lado sensível, então acabo por ficar um bocadinho distante. Por isso é que eu também não estou a fazer lives assim, mas amanhã vou voltar à minha rotina, não é? Falar sobre, não é, alguns assuntos aqui no que diz respeito sobre é mais ou menos isso. Um bem-aja para todos vocês, um até já, que aqui também é o espaço para o amor, e um até já.